Dia, meus amores. Nossa aula hoje é de português, página 10, 11 e 12. Prestem bastante atenção no vídeo, ele é um pouquinho longo, mas assim, é a explicação completa, porque esse assunto ele é bem complexozinho, tá certo? Vão prestando atenção, vão acompanhando e vão respondendo, tá bom? Qualquer dúvida você fala com tia, vamos lá? Bom, meus amores, vejam só. Aula de português, né? É sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Página 10, 11 e 12 do livro 2, tá? É uma revisão, que se vocês prestarem atenção lá em cima, tem falando que é revisão. Lá na página 10. Então, quer dizer que vocês já estudaram isso lá no terceiro ano, entendeu? Hoje a gente vai frisar nas paroxítonas, mas temos que revisar tudo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vocês têm que ter na mente o que é sílaba tônica, certo? Sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Vocês devem lembrar que para eu saber se uma palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, eu tenho que separá-la e ver qual é a sílaba mais forte. Aí essa sílaba mais forte é a sílaba tônica, certo? Por exemplo, aqui, ó, a palavra médico, certo? Quando eu separo a palavra médico, vai ficar como médico, né? Então, ó, a palavra mais forte é mé, certo? Então, isso aqui é a sílaba tônica da palavra médico, é mé. Caramelo, caramelo. Qual é a mais forte? Escuta, ó. Caramelo. Tá vendo que o mé é mais forte? Então vai ser essa a sílaba tônica. Lata, ó. Lata. O lá sai com mais força, então vai ser essa. Se vocês não separarem a palavra, não vai ter como descobrir qual é a sílaba mais forte. Então preste atenção também como separar as palavras, que a gente já estudou isso, né? Outra coisa, vocês têm que ver o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente conta as palavras quando a gente separa uma sílaba desse jeito aqui. Por isso que eu tenho essa observação aqui, ó. Contamos a ordem das palavras do final da palavra para o começo, ou seja, de lá para cá, tá vendo, ó? Assim. Por exemplo, palavras oxítonas são palavras quando a última sílaba é a mais forte. Por exemplo, pé só tem uma sílaba. Então, pé é uma palavra oxítona, certo? Baú. Como é que eu divido baú? Baú, né? Tá vendo que o U é mais forte? Então, o U é a última sílaba, não é a última. Então, ele vai ser uma oxítona, certo? Porque a gente conta de lá pra cá. Então, última, penúltima, certo? Então, sempre quando a mais forte for a última, vai ser uma palavra oxítona. Mesma coisa acontece em solar. Solar, ou lar, como é mais forte. Então, depois que eu separei, eu vejo qual é a mais forte. Se for a última sílaba, vai ser uma palavra oxítona. A palavra formação, formação, ou são, como é mais forte. Então, também tá vendo que a última. Então, quando for a última daqui, ou tiver só uma sílaba, vai ser oxítona, tá? Prestem atenção. Toda palavra que tiver acento, o acento agudo ou o acento circunflexo ou tio, vai ser essa sílaba, certo? Aqui, ó, em pé, vai ser o que tem um acento. Em baú, tá vendo que o U tem um acento? Então, a sílaba mais forte vai ser a que tem o acento. E as palavras que não têm acento, a pronúncia. Eu escuto a pronúncia, certo? Paroxítona, que é essa que a gente vai mais estudar agora nessa aula, são palavras quando a penúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, ó, sistema não tem acento, então eu não sei qual é a sílaba mais forte. Mas eu vou ler, vou separar. Sistema, ou tem, como é mais forte. Sistema. Então a mais forte é o T. Tá vendo que ela tá no meio? Então, última é oxítona. Penúltima, paroxítona, tá? Matéria. Separei. Matéria. Tem três, né? Tem acento a palavra? Tem. Então, vai ser a sílaba que tem acento, certo? E, ó, última, penúltima. Então, é paroxítona. Espécie tem acento? Tem.
Então, vai ser a sílaba que tem o acento a mais forte. Então, qual é a sílaba? Última, penúltima. Então, é paroxítona, certo? E a mesma coisa em placas. Já proparoxítona são as palavras quando a antepenúltima é a mais forte. Por exemplo, em médico. Separo vai ser lá do comecinho da palavra, ó, a mais forte. Então, é uma proparoxítona. A mesma coisa acontece em lâmpada. Tá vendo que tem um acento, então a mais forte eu conto, ó. Última não é, ia ser paroxítona se fosse a última. Penúltima também não está sendo, que ia ser paroxítona. Foi a antepenúltima, a do começo da palavra, então é proparoxítona. Vocês têm que entender isso. Última, penúltima e antepenúltima. Quando for a última sílaba, oxítona. Quando for a penúltima sílaba, paroxítona. E quando for a antepenúltima, vai ser proparoxítona. Lembrando, a maioria das palavras em português são paroxítonas. E todas são obrigatoriamente com acento? Não, tá? Por exemplo, espécie e matéria teve acento, mas placa e sistema não teve, certo? Vamos lá. Aí lá na página 10 está pedindo para vocês ver essas palavrinhas. Aí tem dizendo assim: leia o texto no quadro a seguir e distribui as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. O que é que vocês têm que fazer? Vão separar em uma folha à parte e vai ver qual é a sílaba mais forte e vai ver se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? E as palavras vai ser essas daqui, ó, que tá em negrito, que tá em preto mais forte, certo? É bem facilzinho. Aqui são duas palavras, ó, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar atrações. Como é que divide atrações? Atrações. Qual é o mais forte, ó? Atrações. Os sons, né? E lembra que eu disse que quando tiver acento vai ser ela? Foi qual sílaba? A última. Então, a última vai ser o quê? Oxítona, né? Vamos agora para aqui, ó. Início. Vamos separar início. Início. Vamos lá. Preste atenção. Início não se divide em inicio, não. Início. Só tem 3 sílabas. Então, a mais forte é a que tem acento, né? Tem acento essa palavra? Tem. Então, vai ser essa. Essa daqui é qual a sílaba? Última, penúltima. Então, se é penúltima, é o quê? Paroxítona, certo? E quando for a antepenúltima, vai ser proparoxítona. Não adianta querer fazer sem separar as sílabas. Vão errar. Tem que separar a sílaba. É uma regra de português, certo? Lá na página 10 também tem perguntando assim, esses 2 pontinhos. Aqui, vocês vão responder. Qual das 3 classificações apresenta o maior número de palavras? Eu acabei de dizer. É a paroxítona, que tem o maior número de palavras. Então, você vai escrever aqui, paroxítona, tá? Depois, todas as palavras dessa classificação da paroxítona receberam acento gráfico? Não, elas não precisam. Todas as palavras não têm acento gráfico, certo? Aí vocês vão dizer que não. Depois, embaixo dessas 2 perguntinhas, vai ter falando sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Por isso que eu disse que a gente tem que dar ênfase às paroxítonas, tá? Que são a sílaba mais forte, é a penúltima, tá? Então, aqui tá pedindo para vocês fazerem. Copie do quadro anterior. Que quadro anterior? Esse quadro aqui, tá? As 2 palavras paroxítonas que receberam acento. Então, depois que você responder esse daqui, é que você vai ver quem foram as 2 daqui que tem acento, tá? E vai escrever elas aqui e separar elas, a sílaba delas. Só isso, tá? Por exemplo, vai ser quem? Vai ser início e vai ser matéria. Então, eu vou escrever matéria e separa a sílaba de matéria. Início e separa a sílaba de início. Isso é fácil, tá? Prestem atenção. Acentuação, tá? Ainda na página 10. Só que isso aqui é uma explicação para vocês poder responder a outra questão. São a classificação com maior número de palavras, as paroxítonas, como a gente já viu. E nem todas precisam ser acentuadas, nem todas precisam ter o acento. Porém,
todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. É uma regra do português, tá? Não é uma regra do matemática que 2 mais 2 é 4. A do português também tem regra. Então, por exemplo, notícia, a palavra notícia. Quando eu separo, fica notícia, né? Eu sei que o I e o A não se separa. Quando não se separa, é um ditongo, né? Então, ou seja, toda palavra que tiver um ditongo, que terminar com um ditongo, tem que ter acento, é uma regra, certo? E por isso são paroxítona, porque foi ó, a penúltima, né? Última, penúltima, certo? Então, lembre-se disso. Todas as palavras paroxítona terminadas em ditongos são acentuadas, tá? E é isso que vocês vão responder aqui na página 10. Ó, presta atenção, todas essas palavras aqui são paroxítonas. Tá vendo que todas têm um acento, ó, todas têm um acento. Por quê? Porque todas são terminadas em ditongo. Então, é fácil. Vocês vão pegar essas palavras e separar as sílabas, tá? Patrimônio, como é que eu separo? Patrimônio, tem 4. Então, separa ela aqui. Depois, domínio, tá? E vão dizer o que elas têm em comum. Ou seja, que todas terminam em ditongo. Aqui, ó, ditongo, ditongo. Não importa se tem o S ou não. Ditongo, ditongo, ditongo. Então, eles não se separam. Preste atenção na hora de separar, tá? Por isso que é ditongo. Lá na página 11, é isso que vocês vão responder. São acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em... Eu expliquei, aí escreve a palavrinha aqui. No jogo rápido da página 11, continua o assunto sobre paroxítonas. Tá dizendo assim, leia a seguinte frase. Para completar o passeio inesquecível, foi montada uma exposição. Tudo sustentável. Agora copie o pontinho. Agora copie desses trechos as palavras paroxítonas acentuadas, identificando o que elas têm de comum. Só é procurar a palavra que está acentuada aqui. Quem é? Inesquecível e sustentável. Copia aqui, tá? E o que é que elas têm em comum? Elas começam com a mesma letra? Não. Elas terminam com a mesma letra? Sim. Então, você vai escrever as duas palavras e vai dizer: elas terminam com L, tá? No 2, está pedindo para vocês circular as palavras paroxítona, tá? Então, vai ter que separar a palavrinha novamente. Porém, quem aprendeu o assunto já olhando já sabe. Por exemplo, pólen. Pólen tem acento? Tem. Então, quando eu divido, a sílaba mais forte vai ser a que tem acento. Então, vai ser essa. Ela é a última ou a penúltima? A penúltima. Então, ela é paroxítona. Quando a mais forte, por exemplo, aqui, ó, também a mais forte é bem, é a última. Então, é uma oxítona, não, tá fora, certo? Então, eu só vou circular as paroxítona e vou escrevê-las aqui, tá? Só isso. Circula, separa a sílaba dela, vê qual é a mais forte e coloca aqui quem são elas, as paroxítonas. Só tem 3, tá? Só vai ter 3. É bem facilzinho, porque tem um acento. Fica mais fácil quando as palavras têm um acento. Prestem atenção para poder responder essa questão lá embaixo da página 11, nos tracinhos que tem. São acentuadas palavras paroxítonas terminadas em L, terminada em N, terminada em X e terminada em R. Por exemplo, a palavra inesquecível termina com L. Então, ela vai ter que ter o acento. Pólen termina com N, ó. Então, ela tem que ser acentuada, certo? Na vogal mais próxima. Tórax, ó. Na sílaba, na verdade. Na sílaba que é... Te errou aqui, ó. Pólen, o acento é aqui, tá? Ela vai ser acentuada na penúltima sílaba, que é a sílaba que faz ela ser paroxítona, né? Tórax terminou com X, então a sílaba da paroxítona tem que ter um acento. E caráter terminou com R, também tem que ter o acento na penúltima sílaba, certo? Então, é isso que vocês vão colocar aqui. São acentuadas as palavras terminadas em quê? L, X, R, N. Isso é fácil.
Eu tô bem dizendo na resposta, porque esse assunto é bem complicadinho, tá? Aqui é outra explicação, tá falando assim. É uma regra, tá? Todas as palavras terminadas em, ó, todas as palavras terminadas em, elas são acentuadas, tá vendo? Porém, quando essa palavra vai para o plural e acrescento S, ela não pode ser acentuada, certo? Por exemplo, hífen. Tá vendo aqui, ó? Ele foi acentuado. Por quê? Porque terminou em EN. Mas mais de um hífen fica hífens. Foi pro plural. Então, não pode ser acentuada, certo? A mesma coisa acontece em pólen. Pólen recebe o acento porque termina em EN, né? Mas, se eu digo pólens, terminou em S, terminou com plural, não recebe o acento, tá? Na 12 é sobre isso que vocês vão responder. Ó, separar em dois grupos, oxítona e paroxítona. Oxítona, quando eu separar e a sílaba mais forte for a última, eu vou escrever quais são as palavras aqui. E paroxítona, quando eu separar e a penúltima sílaba for a mais forte, eu vou escrever as palavras aqui. No 2, tá pedindo para você ler essas duas coisinhas aqui, ó. Singular. Hífen, pólen e abdômen. Todas foram acentuadas, porque são paroxítona e terminam em, né? Ó, em. Porém, depois, quando elas vão para o plural, elas não recebem um acento. Por quê? Eu expliquei isso, aí vocês vão dizer por que ela não recebe um acento, tá? No singular elas recebem, mas quando vai para o plural, elas não recebem. Só isso, certo? Então, meus amores, é um assunto bem complicadinho, mas dá para fazerem, certo? Quando a gente voltar, se Deus quiser, tia vai dar mais revisada nesses assuntos complicados. Não se preocupem. Um beijo para vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau!